Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a crise institucional protagonizada por Bolsonaro e os ministros do STF, tentativas de pacificação, a recondução de Augusto Aras na chefia da PGR e perspectivas sobre a sabatina de André Mendonça, além da atuação de PMs aí na convocação das manifestações. Eu converso com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Augusto, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, e vamos começar falando aí da decisão de Rodrigo Pacheco, né, de rejeitar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que foi apresentado pelo presidente Bolsonaro. Hoje o presidente se manifestou em entrevista, disse que Rodrigo Pacheco teve uma decisão diferente daquela que o STF determinou a abertura da CPI da Covid e que ele se sente sozinho nesse processo. Eu queria sua avaliação em relação ao pedido de impeachment, a decisão do Senado, que já era esperada, e o que isso pode ter de desdobramento agora. Bom, vamos lá. Um pedido de impeachment, qualquer que seja ele, tem sempre dois componentes. Um componente jurídico e um componente político. No caso do presidente da República, o componente jurídico para o início de um pedido de impeachment, ele já foi atingido há bastante tempo. O que nós não temos até agora é justamente o componente político. Com relação a impeachment de ministros do Supremo, nós temos a situação inversa, porque nós sequer um componente jurídico ainda temos para abertura de qualquer tipo de investigação nesse sentido. O componente político, então, nem se fala. O que existe, na verdade, é um descompasso, um desalinhamento entre poderes, uma disputa, uma ameaça de ruptura, que, a bem da verdade, Denise, não interessa absolutamente ninguém, principalmente ao país, aos cidadãos. Ninguém sai ganhando com essa disputa. Então eu entendo que a posição de Rodrigo Pacheco foi a mais acertada. Se não há viabilidade, não há justificativa jurídica para se prosseguir com o pedido de impeachment, ele tem que ser arquivado como foi. Agora, alguns analistas acreditam até na possibilidade de um certo esvaziamento das manifestações de 7 de setembro a partir dessa decisão. Mas, em contrapartida, continua a reclamação, as queixas quanto à atuação de Alexandre de Moraes. E aí eu queria saber, do ponto de vista criminal, como é que você vê as investigações que ele colocou em andamento, inclusive incluindo o presidente Bolsonaro, naquele processo das fake news? Claro. Olha, a minha análise, como deve ser, afinal eu sou advogado, ela é sempre técnica. Ela tem que ser baseada na lei, no Código de Processo, no Código Penal e na Constituição Federal. Eu posso ter divergências técnicas de uma ou outra decisão do ministro Alexandre de Moraes, como tenho também divergências e posso não concordar com a decisão de outros ministros em outros casos. Com relação à condução dos inquéritos e essas iniciativas recentes por parte do ministro Alexandre de Moraes, eu discordei de algumas, como foi o caso, por exemplo, da prisão de Roberto Jefferson. Entendi que não era uma prisão e não é uma prisão suficientemente fundamentada, apesar de cabível. Outras decisões do ministro Alexandre, eu concordo plenamente, são decisões fundamentadas, como, por exemplo, a última em relação a Sérgio Reis. É uma decisão extremamente extensa, que analisa ponto por ponto os fatos e o fundamento jurídico a se aplicar nesses fatos, e é uma decisão irretocável. Portanto, o direito, ainda bem, não é uma ciência exata. É normal que você possa concordar de uma decisão, no dia seguinte discordar de uma outra decisão desse mesmo ministro no mesmo caso. É uma ciência que constantemente você precisa reavaliar, reanalisar. Isso é normal e, volto a dizer, é uma das belezas, inclusive, do direito. Agora, você vê a possibilidade de algum desdobramento de todo esse processo que nós estamos vendo? Porque em vários momentos você tem a impressão de uma ruptura institucional do país, há essa preocupação. Nós temos a discussão da participação de PMs, não apenas os que estão na reserva, mas da ativa, convocando a participação nas manifestações do dia 7. Como é que você vê o cenário, inclusive do ponto de vista institucional, além de jurídico? Infelizmente, Denise, eu estou pessimista. O cenário é um cenário bastante complicado, tenso, e falando um português bem claro, a corda, isso já foi dito pelo presidente da República por várias vezes, a corda está esticando para os dois lados. Nós não conseguimos perceber um passo atrás, um momento de calma, alguém que coloque um momento de reflexão, alguém que pense, no final da história, no bem do país. Nós estamos ainda enfrentando uma pandemia, estamos com problemas econômicos graves,
uma desestabilidade estruturalmente institucional, da forma como a gente percebe hoje em dia, não leva a absolutamente nada de positivo. Pelo contrário, enquanto o país tem que ficar dia após dia solucionando um novo escândalo, uma nova disputa entre poderes, nós continuamos com o quê? Com pessoas passando fome, com a inflação subindo, combustível subindo, os alimentos subindo. Nós precisamos focar nisso. Nós temos famílias que perderam absolutamente tudo por causa da pandemia, precisamos de um novo auxílio. E isso não vai conseguir ser o foco de absolutamente ninguém, enquanto disputas diárias acontecem entre poderes. Ninguém, volto a dizer, ninguém sai ganhando com isso. E a gente vê disputas internas do próprio Congresso. Nós tivemos a aprovação do nome de Augusto Aras, reconduzido à PGR, mas esse atraso na sabatina de André Mendonça, que iria para o Supremo Tribunal, indicado pelo presidente Bolsonaro. E isso revela uma divergência política. Claro, ainda que nomeações, tanto do Procurador-Geral da República quanto de ministros do Supremo, tenham sim um componente, volto a falar aqui, do componente político, é uma indicação, que é algo, inclusive, Denise, que precisa ser rediscutido no nosso país. A forma de se indicar ministros do Supremo, a forma de se indicar procuradores gerais, o período vitalício, por assim dizer, que ministros do Supremo ficam no cargo. Essa é uma discussão que nós precisaríamos fazer. Mas diante desse clima, que por várias vezes a gente já abordou aqui, de instabilidade, de disputa, como é possível fazer uma discussão séria sobre os rumos do país? Uma discussão séria sobre as instituições? Então, por mais que seja natural uma disputa política em cargos que, ao fim e ao cabo, são de nomeação, o grau da disputa política que nós percebemos nesse momento, ele foge completamente da normalidade. É algo fora da curva, como dizia o ministro Barroso, porque se nós não, até agora, colocamos um novo ministro do Supremo, é justamente porque não há clima. E olha que absurdo, como assim não há clima para uma sabatina? Um ministro do Supremo, a mais alta corte da nossa justiça, tem que ter uma reputação ilibada, um notório saber jurídico, e tirando momentos muito longínquos da nossa história, 1800 e pouco, todos os outros ministros indicados para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal não tiveram esse problema deste tamanho que agora André Mendonça está passando. Volto a dizer, é uma disputa que ninguém ganha. E volta exatamente ao que a gente estava discutindo, dessa situação de ficar esticando a corda, da briga entre as instituições. Você tem sempre uma fervura muito alta no clima político, né? Exatamente uma fervura. E volto a dizer, os assuntos importantes, as pautas, as reformas tão necessárias que o Brasil precisa passar, não se fala mais delas. Não se fala mais delas. Nós estamos, dia após dia, apagando um incêndio da noite anterior. Não temos, a bem da verdade, um minuto de descanso. Tem aqueles que dizem que de tédio nós não morremos. É verdade, mas um pouco de tranquilidade sempre é bom. Exato, acaba cansando essa tensão permanente que nós temos e que se reflete muito na economia. A gente vê a instabilidade do dólar, mesmo quando há momentos mais tranquilos no exterior, aqui a gente fica devendo uma resposta mais satisfatória. Isso tem implicações na inflação e fica nesse ciclo, em que a economia não consegue decolar. Exatamente. As pautas importantes ficam completamente negligenciadas. A manifestação, nós estávamos falando da manifestação preparada para o dia 7. Me preocupa bastante a participação de policiais militares e essa discussão eterna, que não deveria ser uma discussão da forma como ela é feita, da liberdade de expressão. É evidente que temos liberdade de expressão, um direito constitucionalmente previsto de uma importância vital para qualquer democracia. Somos livres para criticar, para nos manifestarmos, para cobrar autoridades, partidos políticos e instituições. Não somos livres para propor à força mudanças, não somos livres para ameaçar pessoas e instituições. E é isso, infelizmente, que nós estamos vendo acontecer, e justamente de uma categoria que serve para nos proteger, que é a Polícia Militar. Óbvio que de forma isolada, não estou aqui generalizando, muito pelo contrário, mas nós vimos manifestações públicas de militares, policiais militares da ativa e policiais militares fora da ativa, convocando pessoas para participarem do ato, o que por si só já seria algo irregular. Mas mais do que isso, nós temos a incitação. Isso é muito grave. Augusto, fechamos o nosso tempo aqui. Nós ouvimos o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Boa noite a todas e todos. Com vocês.